Pessoal, bom dia, graça e paz. Eu convido vocês a abrir as suas Bíblias no livro de 1 Pedro. E neste livro eu gostaria de ler dois versos. O primeiro deles é o versículo 3. Depois o versículo 23. Depois dessa leitura, nós vamos ter uma palavra de oração. 1 Pedro, capítulo 1. Fica melhor dizendo capítulo. 2 versículos, o 3 e o 23. Então, a palavra de Deus assim nos diz. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora o versículo 23. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, a Tua palavra é um assunto de revelação. Não é um assunto para a mente humana. Portanto, nós nos curvamos diante de Ti e rogamos a ação do Teu Espírito Santo, para que, na meditação da Tua verdade, os nossos corações ganhem luz, e desta forma possamos conhecer a Tua vontade. Que a Tua palavra seja plantada no nosso íntimo. Que o Senhor Jesus Cristo seja revelado em nosso ser. Para que em tudo o Teu nome seja honrado. Nós oramos em nome do Teu Filho amado. Amém. Queridos, no nosso encontro de hoje, nós vamos ter dois momentos. No primeiro momento, nós vamos estar falando da experiência mais importante que uma pessoa precisa ter, que é a experiência da regeneração, a experiência do novo nascimento em Jesus Cristo. E quando nós estivermos falando do novo nascimento, da regeneração em Cristo, nós não temos absolutamente nada em mente do tipo falarmos alguma coisa a respeito de religião. Nós não estaremos interessados aqui em estar mencionando qualquer aspecto que nos ligue, nos vincule a alguma religião, como que este vínculo pudesse nos dar a certeza de que seríamos pessoas nascidas de novo. Nós vamos estar olhando a palavra de Deus e os próprios termos, as expressões da verdade divina, hão de falar ao nosso íntimo a respeito desta tão importante necessidade que cada um de nós temos, que é a regeneração em Cristo Jesus. No segundo momento, nós vamos estar falando da vida prática do regenerado. Nós vamos estar falando do andar desse regenerado, deste que nasceu de novo. E, naquela oportunidade, vamos estar mencionando que não basta nós termos simplesmente o Senhor Jesus Cristo como o Salvador de cada um de nós. É necessário que Ele se manifeste como a nossa vida. E aqui está a grande verdade, aqui está algo que nós precisamos aprender pela palavra de Deus. Porque é pela vida de Cristo que nós temos toda a vitória. Muito bem, queridos. Olhando para o texto que nós lemos, 1 Pedro 1,
versículo 3, nós temos aqui: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia. Para que falemos da regeneração, é necessário que nós pensemos um pouco nesse termo aqui, misericórdia. O que vem a ser misericórdia? Uma boa definição de misericórdia é esta: é Deus não nos dando aquilo que nós merecemos. O que nós merecemos? Por nós termos nascido neste mundo com a natureza de pecado, por nós termos nascido nesse mundo pecadores, nós estamos sujeitos à justa condenação divina. O que nós merecemos é a condenação divina, é o inferno. Então, misericórdia é Deus não nos dando o que nós merecemos. Vocês se lembram de um texto que está em Lamentações 3:22? Lá diz assim que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas elas são a causa de nós não sermos consumidos. Ou seja, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos liquidados, consumidos, destruídos. Significa que nós estamos sujeitos à destruição, mas devido à misericórdia de Deus, nós não somos. Então, misericórdia é Deus não nos dando o que nós merecemos. Então, a palavra de Deus está mostrando-nos uma verdade muito preciosa aqui. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia. E é muito importante nós pensarmos aqui. Se Deus está manifestando essa muita misericórdia a nosso favor através do seu Filho, isso tem uma ligação direta na nossa situação real. A Bíblia fala que nós nascemos neste mundo. Há pouco mencionamos rapidamente aqui pecadores. Nós nascemos imersos na raça adâmica. Portanto, todos nós, trazemos o quê? As características, a imagem do nosso primeiro pai, Adão. Nosso primeiro pai, Adão, pecou, tornou-se um pecador. E nós, que estamos imersos na raça adâmica, trazemos o quê? A natureza de pecador. Adão, quando pecou, o seu pecado constou para ele individualmente. Mas também o pecado de Adão consta para toda a raça. Por quê? Ele é o representante federal de toda a raça humana. Qual é a diferença do pecado de Adão e do pecado de Lúcifer? O pecado de Adão é um pecado de raça. O pecado de Lúcifer é um pecado individual. Lúcifer, ele não compõe, sendo um anjo, aí a hierarquia de ser um cabeça de uma raça de anjos. Não existe isso. Os anjos são compostos em batalhões ou exércitos. Quando Lúcifer pecou, o seu pecado atingiu somente a ele. E a terça parte de toda a hoste angelical que pecou e caiu, ela pecou por si mesma. Cada anjo pecou e caiu. Agora, quando o homem pecou, sendo ele o cabeça federal da raça humana, o seu pecado não somente o atingiu, como atingiu toda a raça humana. E nós nascemos aqui, dentro dessa raça humana adâmica. Por isso, nós trazemos o pecado. Então, essa é a diferença. Vale a pena fazer essa breve colocação para que nós façamos essa diferença de modo claro. Muito bem, queridos. Se nós nascemos neste mundo, pecadores, imersos nessa raça caída, é necessário então que Deus manifeste a sua misericórdia a nosso favor. Porque não somente estamos no estado de queda, não somente somos pecadores, mas o que acontece? Há sobre nós uma justa condenação, porque nós nos rebelamos contra a palavra de Deus quando Adão pecou. Agora, queridos, a palavra de Deus diz que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia. Já
falamos algumas coisas a respeito desse termo. É Deus não nos dando o que nós merecemos. Agora, o texto continua nos dizendo assim: nos regenerou. Nos regenerou. Aqui entra um ponto muito importante que nós precisamos considerar. Aqui está implicitamente colocada a palavra graça. A graça. Porque o que é a regeneração? É Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, nos dando uma nova vida. A própria vida do seu Filho. A regeneração implica em ganharmos uma nova vida. Agora, queridos, guardem bem isso, por favor. Para que haja um novo nascimento, uma regeneração, é necessário nós perdermos a primeira geração ou também perdemos o primeiro nascimento. Para que haja um novo, é necessário sermos livres, libertos do velho. Por isso que a palavra de Deus nos mostra de modo claro que é necessário experimentarmos a regeneração. E esta obra é uma obra que foi realizada exclusivamente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quero enfatizar algo para vocês, que é muito importante. Nós não somos regenerados por pertencermos a qualquer tipo de denominação religiosa. Nenhum sistema religioso na face dessa terra tem poder para nos regenerar. Não importa o quão tradicional possa ser a minha família, quão tradicional eu possa ser nos meus conhecimentos religiosos. Esse tipo de tradição não é suficiente para promover a regeneração no meu coração. A regeneração é uma obra exclusiva do nosso Deus, operada através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Estamos considerando aqui o termo regeneração, fazendo uma ligação com graça. Porque nós somos regenerados inteiramente pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há mérito algum que o homem possa ter que o ajude, que dê a ele qualquer vantagem para que ele ganhe o novo nascimento. Não há obra suficiente que o homem possa realizar que vai ser ou possa ser contabilizada a seu favor para que ele ganhe o novo nascimento. Não há vida religiosa em qualquer denominação que o homem possa desenvolver que isso vá, de certa forma, ajudá-lo para que ele ganhe a regeneração. Nada dessas coisas podem cooperar. Porque quando nós nascemos nesse mundo, nós nascemos separados de Deus, estamos mortos para Deus. Nada podemos produzir para Ele a partir de nós mesmos. A obra da regeneração é uma obra miraculosa. É uma obra inteiramente feita por Ele a nosso favor. Mas permita-me aqui ainda falar mais uma vez da misericórdia. A misericórdia, então, é Deus não nos dando o que nós merecemos. O que seria a graça? A graça é Deus nos dando o que nós não merecemos. Deus não nos deu a condenação que merecíamos. Isto é misericórdia. Agora, Deus nos dá o que nós não merecemos. Isto é graça. Isto é salvação. Ele nos dá a vida do seu Filho. Como que eu poderia exemplificar isso de um modo singelo para que possamos compreender? Aqueles que têm filhos dizem a eles o seguinte, olha, para um deles, filho, você não faça isso, porque se você fizer isto, você vai tomar 3 varadas, ou vai levar 3 varadas. Mas o teu filho se rebela contra a sua palavra, lhe desobedece, e o que acontece agora? Ele precisa levar 3 varadas. Essa é a justiça. O que seria então a misericórdia? Meu filho, olha, você merecia levar 3 varadas, mas você não vai levar essas 3 varadas. Mas eu preciso cumprir a justiça. Você vai pegar esta vara aqui, eu vou levantar aqui a minha calça e você vai dar 3 varadas muito fortes
na minha perna. Eu vou sofrer a tua pena. Eu vou sofrer a tua pena. Você não vai sofrê-la. E depois disso, meu filho, eu vou te levar para uma sorveteria e você vai escolher um sorvete que você mais gosta e eu vou lhe pagar. Isto é graça. Veja que o filho merecia, pela justiça, levar 3 varadas. Mas o seu pai se colocou diante de uma situação misericordiosa. Não deu a varada ao seu filho, mas pediu para o seu filho dar as varadas nele mesmo. Ele sofreu a pena do seu filho. E para mostrar o seu amor infinito, a sua graça, ele falou assim: agora, meu filho, vamos para uma sorveteria que eu quero lhe pagar um sorvete. Isto é graça. Isso não é maravilhoso? Exatamente esta é a obra da salvação. A misericórdia e a graça de mãos dadas, mas a justiça sendo feita por Cristo Jesus. A Bíblia fala: o salário do pecado é a morte. É necessário que cada pecador experimente a morte para que a justiça se cumpra. Mas Jesus primeiramente marchou numa cruz para ali sofrer toda a pena em nosso benefício. Mas lá o que ele fez? Ele atraiu a cada pecador para que morresse no seu corpo santo. Para que a nossa velha vida fosse nele destruída. E na ressurreição ele vencer a nossa própria vida. É muito importante enfatizarmos isto, irmãos. Que o novo nascimento não significa Deus simplesmente tirar a nossa vida velha de nós pela nossa morte em Cristo. Mas significa Deus nos dar a vida do seu Filho para que Cristo se torne a nossa própria vida. O novo nascimento não é simplesmente Deus, a partir da remoção da nossa vida, nos dá uma vida novinha em folha, impecável. Não. É Deus nos dando a vida do seu Filho Jesus Cristo. Isso é novo nascimento. Agora, queridos, permitam-me enfatizar mais uma vez. O novo nascimento, ele não é alcançado em nenhuma instituição religiosa. Não é o fato de eu frequentar qualquer denominação que me habilita a ser um novo nascido. Não é o fato de eu ser um dizimista de qualquer instituição que isso me gabarita a ser um transformado por Deus. Nada dessas coisas me habilita a ser uma nova criatura. O que me habilita a ser uma nova criatura é a ação misericordiosa e graciosa de Deus a meu favor. Quando Cristo morreu naquela cruz, ele atraiu a cada um de nós para que morrêssemos nele. E na ressurreição, ele vencer a nossa vida. Isso é fundamental. Isso é importante. Então, nesse primeiro momento, irmãos, nós estamos considerando um ponto importantíssimo. Algo que é prioritário. Quero perguntar a vocês que me ouvem, vocês de fato têm a certeza do novo nascimento? Foram regenerados em Cristo Jesus? Permitam-me ser repetitivo aqui. Não me venham com a resposta: não, mas eu nasci dentro daquela religião, dentro daquela outra, eu fui batizado quando eu tinha tantos anos de idade. Estas coisas não são garantia alguma para que nós possamos estar firmados. A única certeza é, sim, eu posso dizer que eu tenho certeza, baseado na minha morte e ressurreição juntamente com Cristo Jesus. Agora, Ele é a minha vida. Ele é a minha vida. Irmãos, isso é fundamental. Isso é prioritário para a nossa experiência, para a nossa certeza. Dentro desse primeiro momento, estamos mostrando a vocês a ação de Jesus Cristo como o nosso Salvador. Aquele que abriu mão da sua própria vida para que nós pudéssemos ganhar a sua própria vida. Agora, queridos, é necessário que nós andemos um pouquinho mais com a nossa reflexão. Uma vez que possamos ter esta verdade no nosso coração, que a regeneração é uma questão sine qua non para entrarmos no reino de Deus, precisamos responder como nós podemos alcançar a regeneração. De que maneira nós possamos? A obra da regeneração, ela
teve um preço muito alto, altíssimo. Mas quem pagou esse preço foi o nosso Senhor Jesus Cristo. A única contribuição que cada um de nós pode ter diante de Deus para sermos regenerados, esta contribuição está ligada unicamente aos nossos pecados, à nossa iniquidade. Nós entramos com a nossa maldade e o Senhor Jesus Cristo entra com a ação misericordiosa e graciosa, nos regenerando, nos dando uma nova vida. Mas de que maneira então nós podemos ser salvos? Se vocês quiserem abrir comigo as Bíblias, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, nós temos ali a palavra de Deus, mostrando uma verdade fundamental dentro deste ponto que nós levantamos. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não há absolutamente nada em nós que possa ser utilizado a nosso favor para ganharmos a salvação. Graça, já falamos, é Deus dando aquilo que nós não merecemos. Alguém definiu graça como Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece e nunca jamais poderá merecer. Isso é a graça de Deus. Mas a Bíblia continua nos dizendo que pela graça somos salvos mediante a fé. Mediante a fé. Percebam que há uma colocação importante, fundamental, do artigo fé, para que nós possamos ser salvos. Mas esta fé, nós vamos observar que ela não é um item produzido pelo próprio homem. Nenhum ser humano pode produzir fé. A nossa carne não pode produzir outra coisa a não ser o pecado. Então, da onde vem a fé? Se nós olharmos bem para o texto que estamos considerando, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. Isto o quê? Isto refere-se ao assunto anterior, ligado, direto. É a fé. Se fosse isso com 2 S's, estaria referindo-se à graça. Mas é isto, referindo-se à ligação imediata. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, a fé que nós ganhamos para alcançarmos a regeneração, a salvação, é uma dádiva divina. Há um texto, apenas como referência, em Romanos 10:17, que fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então a fé é algo que nos é dada por graça. Por graça. Então, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, como nós podemos ser regenerados? Isso é uma obra da graça por fé. É onde encontro fé? Na palavra de Deus. Esta verdade, esta palavra, estas poucas leituras que nós estamos fazendo e possamos fazer outras, esta leitura é suficiente para o Espírito Santo agir em nós, produzindo, gerando fé. Então, se você não tem a certeza do seu novo nascimento, se você não pode gozar dessa experiência, o momento é agora. A Bíblia fala, hoje é o dia aceitável para a salvação. Hoje é o dia aceitável. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então creia. Creia na palavra de Deus. Confesse a palavra de Deus, que você morreu e ressuscitou em Cristo Jesus, e agora Ele é a tua vida. Queridos, esse é um momento importante. Esta é a certeza. Esta é a certeza. Então, nesse primeiro momento que estamos colocados, nós já consideramos para vocês algumas coisas a respeito da misericórdia, da graça, a respeito de que nós nascemos nesse mundo pecadores, que há uma justa condenação sobre nós, a qual não foi imputada a nós, mas Cristo assumiu, morreu naquela cruz, mas Ele não morreu sozinho. O nosso velho homem, fomos atraídos nele para morrermos. E Cristo ressuscitou para ser a nossa vida. E como nós podemos ganhar essa experiência, sendo ela uma experiência inteiramente da graça, ganhamos pela fé. Uma fé que nos foi dada por graça também. Percebam como há pouco nós dissemos que a única contribuição nossa
para que ganhemos a experiência da regeneração são os nossos pecados. É a nossa iniquidade, é a nossa maldade. Vejam a graça abundante de Deus, vejam o amor do Pai a nosso favor. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu espero que isso esteja bastante significativo e bastante claro no vosso coração. Enquanto aqui estamos falando, refletindo, meditando na palavra de Deus, olhando para os termos, para as expressões, ore no seu espírito e fala: Senhor, eu quero essa experiência. Revele no meu coração um novo nascimento. Agora, queridos, nós precisamos andar um pouco mais. Nós precisamos ir para o nosso segundo momento. O nosso segundo momento trata-se da nossa vida prática. Trata-se do nosso caminhar diário. Bom, agora fui regenerado. Cristo é o meu Salvador. Cristo agora, Ele é aquele que me justificou. Mas eu preciso conhecê-lo agora como a minha vida diária. E o que vem a ser isto? É exatamente o que nós vamos trabalhar com vocês. Nós vamos nos deter um pouquinho mais com os irmãos neste assunto também. Aquele texto que nós lemos de 1 Pedro 1, versículo 3, o versículo 23, que nós não consideramos, ficamos apenas com ele na leitura, ele é muito importante, apenas fazendo uma abordagem. Lá diz que nós fomos regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Então, aquele texto é um reforço, um texto que pode ser colocado, ligado diretamente ao primeiro que nós consideramos, apenas para reforçarmos. Mas vamos abrir nossas Bíblias agora em Colossenses, no capítulo 3, e nós vamos ler aqui o versículo 4. Colossenses 3, verso 4. A palavra de Deus assim diz: Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Por favor, olhem para a palavra de Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestados com Ele em glória. Qual vida precisa se manifestar, meus irmãos? É a de Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Então, a nossa expectativa agora, como regenerados, é que a vida de Cristo que ganhamos no novo nascimento se manifeste. E somente esta vida verdadeiramente pode nos dar a vitória. Preciso levantar uma pergunta para vocês. Uma vez que fomos regenerados, uma vez que nós nascemos de novo pela graça de Deus, a pergunta é: que tipo de relacionamento o regenerado deve ter com Cristo Jesus? Que tipo? Vamos considerar dois negativos, dois tipos que, na realidade, não funcionam. E depois nós vamos falar, segundo a palavra de Deus, qual é o único tipo de relacionamento que devemos ter com o nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro tipo de relacionamento que nós não devemos ter com Cristo Jesus a partir da nossa regeneração é pensar que nós temos que imitar a Jesus Cristo agora. Bom, agora eu nasci de novo, Cristo é a minha vida, eu vou me esforçar, eu vou me encher de força de vontade para, através desse processo de boa vontade, de esforço, eu possa imitar a Cristo. Esse é o caminho mais curto para todo o fracasso. Esse é o caminho mais curto para nós percebermos o quão carnais e fracos nós somos. Então, nós não podemos ter um relacionamento com Cristo na base da imitação, como se Cristo fosse um caderno de caligrafia. Que nós tivéssemos que imitar uma letra bem redondinha, bem certinha. Mas alguém poderia lembrar de vários textos da Bíblia, e eu mesmo vou lembrar de um deles, que é um dos mais fortes, de Efésios 5:1, que diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Mas está aqui a Bíblia dizendo que nós devemos imitar a Deus como filhos amados. E aí?
Agora, irmãos, pensem por favor. Será que a nossa carne, será que em nós mesmos temos condições de imitar ao Deus soberano? De imitar a Cristo, o Rei? É muita presunção, é muita pretensão. Olha só, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se você se tornou um filho de Deus pelo teu novo nascimento, então você não vive mais, mas Cristo vive em você. E você só poderá imitar, você só poderá, de fato, manifestar a Cristo Jesus se Ele mesmo for a sua vida. Então nós não podemos ter uma relação, um relacionamento com Cristo a partir de um processo imitativo, como se nós mesmos pudéssemos nos encher de força e então, através dessa força da vontade, promovermos qualquer tipo de imitação a Cristo. Esse é o caminho, como disse atrás, mais rápido para o nosso fracasso. Respondam para mim, vocês que nasceram de novo, vocês que gostam dessa experiência. Por que nós nos irritamos tanto? Por que nós não conseguimos expressar a vida de Cristo? Por que nós não temos paciência? Por que muitas vezes a nossa mente é atacada por pensamentos impuros? Por quê? E poderia levantar muitos tantos porquês. Por quê? E mesmo sendo novas criaturas, aí nós nos enchemos de vigor e tentamos, pela nossa própria força de vontade, vencer aquilo que jamais poderá ser vencido. É porque nós estamos interpretando o cristianismo como se fosse algo que está na nossa competência. Então, guarde bem isso, por favor. Ninguém pode viver vida cristã. Ninguém. A vida cristã só é possível quando o próprio Cristo se manifestar através de nós. Ninguém. Se você for honesto com você mesmo, você está trombando consigo mesmo a cada instante. E eu também estou trombando comigo. Porque nós não podemos viver vida cristã na nossa própria carne. Não podemos. Então, que fique claro este aspecto. Nós não podemos imitar a Cristo Jesus. Nós não podemos. Esse é um primeiro aspecto, o aspecto negativo que estamos considerando no que se refere à nossa relação com Cristo. Qual outro aspecto negativo? São aquelas pessoas que evoluíram um pouquinho no seu raciocínio e usam Filipenses 4,13 como fundamento. Que diz lá, tudo posso naquele que me fortalece. Essas pessoas, então, elas até entendem que não podem fazer as coisas por si mesmas. E o que fazem, então? Elas buscam um auxílio no Senhor que pode, então, fortalecer. Não, de fato, eu não posso viver a vida cristã. Eu não posso ser transformado à imagem do Senhor sozinho. Eu preciso da ajuda dele. Então, estes dão um passo a mais e tentam fazer de Jesus apenas um coadjuvante. Um coadjuvante, apenas um auxiliar na sua caminhada cristã. Qual que é o resultado dessa caminhada? Fracasso. Fracasso. Porque ninguém pode viver vida cristã. E é impossível, irmãos, impossível que Jesus vá aí se rebaixar ao ponto de ajudar a carne a fazer qualquer coisa a seu favor. Queridos, guarde bem isso. O Espírito Santo foi derramado em nós. Quando nós nascemos de novo, nós ganhamos a presença do Espírito Santo que está no nosso espírito e que foi vivificado. Agora, o Espírito Santo, guarde bem isso, ele não é um energizador de carne para termos qualquer tipo de processo de ajuda para vivermos a vida cristã. Ele não vem potencializar a nossa carne para vencermos o nosso pecado, para vencermos a nossa irritabilidade, para vencermos a nossa falta de paciência, para vencermos o nosso pensamento impuro. Ele não é o potencializador. Ele não é. O Espírito Santo veio para revelar a Cristo Jesus em nós. Então, por favor,
o relacionamento que devemos ter com Cristo não pode ser do processo imitativo e nem do processo do auxiliar, como que Cristo viesse até nós para nos ajudar um pouquinho na nossa caminhada. Pode. Para muitos irmãos, cristianismo pode ser interpretado, sabe de que maneira? Uma enorme pedra na base de uma montanha. Aí, estes amados começam a empurrar a pedra para o topo daquele monte, daquela montanha. Para muitos, o cristianismo tem sido esse peso terrível. As pessoas estão cansadas, porque elas não podem viver cristianismo. Ninguém pode viver cristianismo. É só Cristo em nós. Muitas pessoas estão sofrendo debaixo de culpa, de opressão, estão depressivas, estão adoentadas porque não conseguem atingir um alvo. E não vão atingir. Porque cristianismo não se pode viver por nós mesmos. É só Cristo em nós. Então guarde bem isso que eu vou dizer para vocês, por favor. O Senhor Jesus Cristo não é um padrão que nós devemos atingir. Ele não deve estar num lugar de destaque, servindo de padrão, de modelo para nós, através da nossa imitação, do nosso esforço, tentar atingir. Isso é loucura. Jesus Cristo não é padrão de vida para ninguém. Jesus Cristo é a razão da nossa própria vida. Ele é a razão da nossa vida. Ele é a motivação da nossa vida. Ele é o nosso caminho. Ele não nos ensina o caminho, a vida dele revela o caminho. Ele é. Queridos, nós temos que pensar que muitas pessoas estão sofrendo. Irmãos queridos que nasceram de novo, conhecem essa palavra da regeneração. São pessoas realmente transformadas, mas estão vivendo o quê? A miséria de um viver conforme nós apontamos anteriormente. E como ser libertos? Enchendo mais essas pessoas de ativismo religioso, nós só vamos mandá-las rapidamente para os hospitais. Porque essas pessoas precisam conhecer, sabe o que é, irmãos? Há 2000 anos atrás, fazendo uma conta redonda, apenas isso. Há 2000 anos atrás, Jesus Cristo, que conhecia todos nós, chegou a uma única conclusão: eu desisto de vocês. Para vocês não tem jeito, só a morte. É por isso que ele nos atraiu no seu corpo, para nos crucificar. E Jesus chegou à conclusão: para vocês não tem jeito. Thomas, para você não tem jeito. Só a cruz. Agora, por favor, se Jesus Cristo chegou a essa conclusão de que para nós não tem jeito, por que nós insistimos em nós mesmos? Isso nos remete, sabe ao quê? Ao livro de Romanos, capítulo 7, onde tem aquela descrição do conflito de muitos cristãos. Vejam que eu disse cristãos. O bem que quero fazer, esse não faço, mas o mal que não quero fazer, esse faço. Aí, que conflito é esse? Sabe o que é? Alguém ganhou a experiência do novo nascimento. Foi transformado. Foi regenerado. Só que agora pensa que precisa viver esta vida cristã na base da força da sua vontade. E o que tem acontecido? Isso que está na vida de vocês, ou muitos de vocês. Tropeço em cima de tropeço, fracasso em cima de fracasso. Porque ninguém pode viver vida cristã. Você quer fazer coisa boa, não quer? Só que você não tem capacidade para isso. Lembre-se, Jesus desistiu de você naquela cruz para o teu bem, para o meu bem. Agora, queridos, a doutrina da identificação ela é maravilhosa, porque ela fala-nos de que Cristo morreu, mas nós fomos identificados na sua morte. Cristo ressuscitou e nós também fomos identificados na sua ressurreição. Ele tornou-se a nossa vida. Mas a doutrina da substituição ela é maravilhosíssima também. Sabe por quê? Cristo nos substituiu naquela morte, verdade? Verdade. Mas vamos continuar o raciocínio. Ele também nos substitui na nossa vida. Isso é substituição. Não é só na morte, é na vida. Por que nós insistimos em viver com a nossa vida se Cristo já condenou? Então, cristianismo, irmão, nada mais é do que Cristo vivendo em nós.
Eu tenho dito para muitos, é hora de nós jogarmos a toalha. Pararmos de nos esforçar, de tentar viver religião. O povo está cansado. Cristo não é um padrão a ser atingido. Cristo é a razão da nossa vida. Ele é o nosso tudo. O que diz Filipenses 1:21? Vamos ver? Filipenses 1:21. O apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma, e ele diz assim, olha, a primeira parte do texto, porque para mim o viver é Cristo. Vamos repetir? Porque para mim o viver é Cristo. Vejam que Paulo não está dizendo assim, o meu alvo é ser como Cristo. Eu tenho como plano ser um imitador de Cristo. Não, ele fala assim, o meu viver é Cristo. Para mim, o viver é Cristo. É Cristo. Para mim, futuramente, eu desejo ser como Cristo. Eu não falo isso. Ele nasceu de novo, agora Cristo é a sua vida. Agora, por que nós tentamos fazer de Cristo um alvo? Um padrão? Não, Cristo é. Guarde, Cristo desistiu de você naquela cruz, para que Ele pudesse ser a sua vida agora. Atenção, nós não precisamos carregar o fardo. E quando eu fico pensando nesse aspecto da obra de Cristo, isso enche o meu coração. Todos nós temos marcas que foram deixadas no passado. Às vezes marcas boas, mas muitas vezes marcas profundas e terríveis que muitas vezes agridem a nossa mente. Como lidar com esta situação? Como tratar disso? Pensem, por favor, que a obra de Cristo foi plena, foi completa. Cristo não somente nos crucificou no seu corpo naquela cruz, mas quando ele derramou todo o seu sangue foi vertido, o que aconteceu? Todos os nossos pecados, toda a nossa culpa, todo o nosso passado foi absolutamente limpo, absolutamente apagado. Porque Cristo resolveu de modo cabal toda a nossa questão, irmãos. Isso é fundamental nós crermos. Nós não precisamos estar acorrentados a um passado. Você, por incrível que pareça, não existe mais. Melhor dizendo, a tua vida velha não existe mais. Você como indivíduo, nós como indivíduos estamos aqui. Só que Cristo agora deve ser o centro do nosso viver. Queridos, isso é muito importante. É fundamental. Será que todos nós já chegamos a esta conclusão de que para nós não tem jeito? Agora todos comigo em um outro texto, Gálatas capítulo 2. Aqui vamos ler 2 versículos, é o 19 e o 20, para considerarmos ainda dentro dessa perspectiva algumas coisas. Então, Gálatas 2, 19 e 20. A palavra de Deus diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É precioso. Bem no início da nossa reflexão, nós enfatizamos que a própria palavra de Deus é suficiente para responder todas as verdades que o nosso coração necessita. A própria palavra de Deus, junta, ela é poderosa para produzir isso em nós. Nós não vamos considerar de modo amplo a primeira parte, mas apenas uma observação. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. A lei exigia a morte do pecador. A alma que pecar, essa morrerá. Então, porque pela lei morri para a lei. Então, Cristo, quando cumpriu aquela lei, cumpriu toda a lei, naquela cruz, ele nos atraiu e na sua morte nós cumprimos a lei. Nele nós cumprimos toda a exigência da lei. Morri para a lei a fim de viver para Deus. Aí o texto, estou crucificado com Cristo. Por favor, estou crucificado com Cristo significa que a minha vida velha foi colocada nele. E o que é vida velha? Vamos fazer só uma consideração com vocês. Um outro texto, vocês se lembram, Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, não foi? Para que o corpo do pecado seja desfeito e não sirvamos mais o pecado,
como escravos. O que é o velho homem? Muitas vezes, quando nós vamos responder essa pergunta, essa questão, o que é velho homem, nós falamos, não, velho homem é tudo aquilo que refere-se à maldade, tudo aquilo que se refere à iniquidade, a pensamentos impuros, à prostituição, à bandidagem, à corrupção. Nós colocamos o lado ruim. Porém, o velho homem, sabe o que é também? É toda essa mansidão, todo esse cavalheirismo, toda essa bondade, toda essa alegria, tudo isso que o homem natural produz também. Isso é o velho homem. E isso também foi crucificado com Cristo. A grande confusão é que nós pensamos que só o lado ruim do velho homem foi crucificado, mas o lado bom foi também. Tanto a bondade como a maldade pertencente ao velho homem foi crucificado. O que sobrou? Nada. Então, estou crucificado com Cristo. Então, a vida velha foi crucificada nele. Isso é importante que nós saibamos. Estou crucificado com Cristo, diz, logo já não sou eu quem vive. Paulo não está dizendo aqui, bom, agora logo eu tenho o objetivo de ser como Cristo. Não, eu não vivo, agora Cristo vive em mim. É claro, é aqui e agora. Opa, e o que acontece com isso agora? O que isso nos leva a pensar também, meus irmãos? Que a vida cristã não é uma vida transformada, é uma vida substituída. Não eu, mas Cristo. Eu saio, entra Cristo. Então, vida cristã é uma vida substituída. Não é uma vida melhorada. Não é uma vida que vai ser aí potencializada. Que vai ganhar uma energização simplesmente. Não, é uma vida trocada. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é cristianismo. E religião nenhuma na face dessa terra pode dar. Nenhuma. Bondade nenhuma. Se nós pudéssemos apenas, em questão hipotética, né? Colocarmos uma pessoa na sua juventude, numa ilha deserta, onde essa pessoa não teria contato com mais ninguém, ao longo da sua existência, até quando ele ficasse velhinho. Se nós fôssemos examinar essa pessoa, ela teria a sua mesma natureza lá, intrínseca nela. Ela ainda que estivesse livre aí dos PCCs da vida, mas ela não estaria livre da sua velha natureza. Porque nenhum tipo de esconderijo é suficiente para remover do ser humano a sua natureza caída. Nenhuma religião, por melhor que seja, é capaz de remover a vida velha do homem e dar uma nova para ele. Somente Jesus Cristo fez isso. Então, queridos, o que é o novo nascimento, o que é a regeneração, o que é o caminhar cristão, desse segundo momento que estamos considerando, nada mais é dizermos, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não sei se vocês estão me acompanhando, mas nós estamos insistindo muito nesse aspecto, para que isto fique gravado. E é importante que as repetições sejam feitas, para que, por elas, o Espírito Santo vai sempre mexendo com a nossa casca, que é tão dura, para que ela possa ser rompida e então a verdade dele seja revelada. Queridos, novo nascimento é uma substituição de vida. Regeneração, estamos falando da mesma coisa. O caminhar cristão, o caminhar do regenerado, nada mais é ele poder dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Queridos, tentar viver a vida cristã, tentar, é simplesmente assinar o atestado de fracasso. Ou será que eu estou falando simplesmente para algumas pessoas que são diferentes de mim? Queridos, eu já passei por muitas experiências interessantes à permissão de Deus, exatamente para poder estar dizendo isso para os irmãos. Eu confesso a vocês que eu já tentei viver a vida cristã. Eu já me esforcei muito. Eu já lutei muitas vezes. Eu usei toda a minha força de vontade para agradar a Deus. Mas, infelizmente, eu tinha que, através dos tropeços, novamente soerguer, encher novamente de vitalidade para, novamente lá na frente, cair e assim sucessivamente. E assim é a história de muitos.
é um tropeço aqui, cai acolá. Agora, irmãos, o Senhor nos chamou para termos uma vida vitoriosa. O Senhor nos chamou para ter uma vida, sabe, de total dependência dEle. Agora, queridos, se você orar assim, Senhor, vem se revelar a mim, vem revelar a tua vida em mim. Quero lhe preparar de antemão que esta oração será ouvida, mas não da forma como você gostaria que ela fosse. Não da forma como eu gostaria que esta oração fosse ouvida. E quando você ora para que Cristo se revele em você, pode saber que as coisas irão modificar no seu caminhar. A operação da cruz será uma realidade no seu íntimo. Você começará, em primeira mão, começará a conhecer quem é você. Mesmo sendo regenerado, mesmo sendo filho de Deus, você vai ver que você não pode absolutamente nada com relação a fazer alguma coisa a Deus. Nada. Então Deus vai fazer com que você tenha, eu uso essa expressão, você tenha aí alguns encontros terríveis com você mesmo. E não tem pior coisa do que você encontrar-se consigo mesmo. Quando você se depara com você. Muitos não compreendem nesse instante que eu estou falando. Permita a Deus que um dia possa compreender. Mas, queridos, quando você se dispuser, através dessa oração, Cristo vem revelar-se em mim pelo teu Espírito, você vai experimentar isto. Você vai ver que você não pode viver vida cristã. Você não pode. Agora, queridos, o Senhor quer nos poupar. Ele não tem prazer em nos lançar tribulações, mas é devido à dureza do nosso coração. É devido, de fato, à nossa própria situação. Então, Ele precisa, por sua graça, enviar muitas tribulações aos nossos corações. Queridos, ainda vamos dar uma olhadinha. Aí eu estava em Filipenses 1:21, agora quero João 6:57. Fomos para Gálatas, agora vamos para João 6:57. Isso aqui o Senhor falou ao meu coração de modo profundo. Eu gostaria de compartilhar com os meus irmãos. João 6:57. Olha o que diz a palavra de Deus. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Guarde bem isso, meus irmãos. Eu quero que vocês meditem nesse texto depois. A Bíblia está nos mostrando, assim como o Pai que vive me enviou, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. O que significa isto? Eu vivo pelo Pai. Se vocês procurarem a palavra de Deus, vocês vão encontrar vários textos. Eu vou só repeti-los aqui para depois vocês quiserem conferir. João 4:34, João 5:30. Vocês têm também João 10:30, 6:38 e aí por diante. Todos esses textos e outros mostrando-nos que todas as vezes que Jesus relacionava o seu Pai com a sua obra, ele dizia o seguinte: eu não vim do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu não faço a minha vontade, assim como eu ouço, assim eu julgo. Agora, existem duas vontades do Pai de Jesus. Elas são tão únicas, tão fundidas em si mesmas, que elas podem ser consideradas como única vontade. Então, diz assim, eu vivo pelo Pai. Todas as reações de Jesus eram as reações do Pai. Toda a vontade de Jesus nada mais era do que a realidade da vontade do seu Pai. Tudo era do seu Pai. Vocês se lembram de Filipe, lá no capítulo 4 de João? Quando falou para Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus falou assim, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me conheces. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Olha só, que unidade, irmãos, que perfeição. Então eu vivo pelo Pai. Mas o texto continua nos dizendo, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós não podemos imitar a Cristo, mas nós podemos expressá-lo. Nós podemos expressá-lo. Nesse conhecimento maravilhoso de Cristo Jesus,
vai se fundir a nossa vontade com a dele de tal forma que até as nossas reações serão de Cristo. De que mais o mundo precisa, meus irmãos? De Jesus Cristo. E como que ele vai ver Jesus Cristo se não através da igreja, através de nós? É por isso que nós precisamos conhecê-lo. Não imitá-lo numa imitação barata, mas de tal forma, debaixo da ação da cruz, que nós estamos totalmente anulados para que Cristo se revele através de nós e por nós. Então, Cristo não nos vai dar uma paciência que precisamos, Cristo não nos vai dar um pensamento puro que precisamos. Ele vai ser a paciência que precisamos, Ele vai ser o pensamento puro de que eu preciso. Isto é a fundição da vontade. É lógico que eu posso dizer que eu ganho a paciência do Senhor, mas desde que esta paciência seja a expressão dele mesmo através de mim. Então esse texto é para vocês considerarem, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Viver por Cristo significa não mais eu, mas Cristo vive em mim. Significa não mais imitá-lo, e sim expressá-lo. Expressá-lo. Oh, irmãos, isso faz a diferença no nosso cristianismo. Irmãos, deixa eu fazer aqui para nós partirmos para a nossa conclusão, aqui um apanhado geral. No primeiro momento que nós consideramos, nós apresentamos a maior necessidade do homem, que é o novo nascimento. É a regeneração. E isso se dá graciosamente pela nossa morte e ressurreição em Cristo. Religião nenhuma pode nos dar a nova vida, mas Cristo Jesus já nos deu. Precisamos, por fé, nos apropriar desse fato. E se nós cremos nisso, nós entramos numa caminhada. E essa caminhada aqui está dentro do segundo momento que nós consideramos, mostra-nos claramente que nós não podemos fazer de Cristo um padrão a ser atingido. Ele é a razão da nossa vida. Ele é o nosso caminho. Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso tudo. E só podemos andar pela vida de Cristo. Não é duas vidas, é a vida de Cristo em nós. E, para tanto, a operação da cruz é uma necessidade para que Cristo cresça e nós diminuamos. Esta é a palavra de Deus. Nesse segundo momento, dissemos isto a vocês. Agora, queridos, é importante que, vou usar essa expressão pela segunda vez, joguemos a toalha. Joguemos a toalha. Paremos de tentar fazer coisas para Deus. Senhor, eu não posso fazer nada. Eu já tentei me livrar de tantas coisas, eu não consigo, meu Deus. Eu só repito nos meus próprios erros. Mas eu quero me lançar a Ti. Eu quero me lançar totalmente a Ti. Para que verdadeiramente Tu sejas o meu tudo. Entregue-se ao Senhor. Renda-se a Ele. Confesse a Ele que você não pode. E convide a Ele para que Ele seja a tua vida. Ele vai ser. E você vai ser um marido diferente, uma esposa diferente, um filho diferente, um patrão diferente, um empregado diferente, enfim. Você e eu seremos diferentes. Sabe por quê? Porque Cristo vai se revelar em nós. Cristo vai se expressar em nós e as pessoas vão tocar Cristo em nós. É isso que o mundo precisa, é isso que nós precisamos expressar, meus irmãos. Que Deus, na sua graça, venha revelar esta verdade no nosso íntimo. Tenhamos uma palavra de oração. Nosso Pai querido, a Tua palavra foi entregue. Agora nós precisamos do Teu Espírito Santo para que esta verdade seja revelada no nosso íntimo. Nós te agradecemos pela nossa regeneração e nós te agradecemos porque Cristo agora é a nossa vida. No nome dele nós oramos, agradecidos a Ti. Amém.